leremos a sua palavra, vamos partir para ficar mais contextualizado. Diz assim que Isbosete, filho de Saul, ficou sabendo que havia sido assassinado na cidade de Hebrom, seus braços descaíram e abateu-lhe todo o ânimo, e todo Israel se apavorou. Isbosete, filho de Saul, contava com 2 chefes de guerrilha, um deles chamava Baná e o outro Recabo, filho de Rimon, da tribo de Benjamim. Portanto, a cidade de Beiote era considerada parte do território de Benjamim. O povo de Beiote fugiu para Gitaim. Até os nossos dias vivem ali como forasteiros. Versículo 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Esse menino tinha 5 anos de idade, quando se ouviu notícia de Jezreel, de que Saul e Jonatã haviam tombado no combate. Sua ama o apanhou e o fugiu. Todavia, na pressa, ela o deixou cair. E ele ficou mão. E seu nome era Mefibosete. Amém? A palavra de Deus vai nos ensinar aqui que Davi estava prestes a tomar o reinado, né? E o único descendente que tinha de Saul ficou ali entristecido. E logo mais adiante, o texto vai dizer que ele foi morto também. Então não havia mais descendentes de Saul para tomar o reino. Por isso, Davi foi aclamado o rei. Portanto, ainda havia um filho de Jonatã. Jonatã, a gente sabe que foi o homem, né, a qual a palavra de Deus diz que o espírito de Davi se afeiçoou ao espírito de Natã. Então eles tinham uma amizade fora, Jonatã, uma amizade fora do comum, era uma amizade, né, verdadeira mesmo, algo sobrenatural. E Jonatas teve o quê? Teve esse filho chamado Mefibosete, que no início, igreja, ele tinha outros nomes, né? Eu até ia falar sobre isso, mas eu creio que vai demorar um pouco. Mas só para explicar a nossa mente, o primeiro nome dele era Meribaal. Então Mefibosete chamava-se Meribaal, que quer dizer adversário de Baal. Depois trocaram o nome dele. Olha como o mundo é, como que as circunstâncias fazem. Depois trocaram o nome dele para adorador de Baal. E depois, por final, esse nome dele aqui, que é Mefibosete, quer dizer boca desonrosa. Então, olha só como é que as circunstâncias vão. E a gente sabe que naquela época o nome ele era muito influenciado por aquilo que a pessoa estava vivendo, né? Então, você vê como que o meio que a gente vive, às vezes ele interfere na nossa personalidade. O nome fala muito de personalidade onde o lugar está vivendo. Então, olha só, por isso que às vezes, né, até nos dias de hoje, se for fazer um comparativo, nos colocam um apelido. Naquele momento eles eram dono disso, né? Tinha um lá que chamava Calói, porque gostava só da bicicleta da Calói. Aí outros chamam, sei lá, o mandioca, porque quando era pequeno só comia mandioca. Então, as coisas vão acontecendo e vão colocando apelido nas pessoas. Aqui no caso eram nomes, né? E Mefibosete no final estava sendo chamado de boca desonrosa. E a igreja, a palavra de Deus acabou de nos dizer que ele tinha quantos anos? 5 anos. E ele foi morar lá em Lodebar. No capítulo 9 já, do mesmo Samuel aí, capítulo 9, rei Davi já estava reinando há muito tempo, mais ou menos de 20 a 25 anos, ou até mais um pouco de reinado. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: certa ocasião, Davi questionou a si mesmo: será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por essa pessoa, em memória da minha amizade por Jonatas. Igreja, olha que amizade. Então, convocaram Ziba, um dos servos da família de Saul, para apresentar-se diante de Davi. E o rei lhe perguntou, e Davi, né? Tu és Ziba? E ele prontamente respondeu: teu servo, sim. O rei perguntou: resta
ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa demonstrar a lealdade de Deus? Alguém replicou Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E o rei desejou saber: e onde ele se encontra agora? Diante do que Ziba disse: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Igreja, Lodebar quer dizer terra sem pasto, ou lugar sem comunicação, um lugar seco, árido, geralmente associado à miséria e à escassez. Amém? Só que neste lugar a palavra de Deus diz que Mefibosete ele foi acolhido por um homem chamado como? Maquir. Amém? Quem era esse homem? Esse homem, igreja, a palavra até diz aqui, né? Ele era filho de quem? De Amiel. Maquir, filho de Amiel. E quem era Amiel? Amiel era filho de Manassés. Qual Manassés? O filho de José. Amém? Então ele era um líder. Esse Maquir era um líder de tribo. Só que a gente lembra bem, a gente aprendeu esses dias atrás, quando eles foram tomar a terra prometida, teve alguns que deram um relatório contrário. Esse homem aqui, o pai, o Maquir, ele foi um dos espias que veio e falou, deu aquele relatório ruim. E ele então caiu por aquela, né, pela ação judicial de Deus, ele caiu no deserto e não entrou na terra prometida. E olha onde seu filho foi parar. Em Lodebar. Amém? Ou melhor, o seu neto, né? Que no caso já era o neto. Olha onde seu neto foi parar. Em Lodebar. Porém, igreja, ele era um chefe de tribo. Então, no padrão de Lodebar, ele era uma pessoa bem financeiramente. Ou seja, o filho de Jonatas, ele estava bem acolhido lá em Lodebar. Só que o problema é o seguinte: ele estava em Lodebar. Nós, às vezes, nós não percebemos isso, mas a gente se acostuma com Lodebar, porque ele era um rapaz aleijado, impossibilitado de trabalhar, estava em uma terra de escassez, mas não estava passando fome, estava sendo acolhido em uma casa. Ou seja, ele tinha o mínimo necessário. E às vezes a gente se contenta com o mínimo necessário. Mas quem era ele? Ele era filho de Jonathan, que era filho do rei Saul. Então ele era neto do rei Israel, o rei que havia morrido. Mas eles estavam vivendo aonde? Em Lodebar. E às vezes a gente se acostuma a viver em Lodebar. A gente se acostuma com um pouco, se acostuma com a escassez, se acostuma com as coisas ruins, e aí a gente começa a questionar, né? E quando a gente olha para o lado, a gente vai se comparar. Se ele olha para o lado, o Mefibosete olha para o lado lá em Lodebar, o que ele encontrar? Pedintes, pessoas passando fome, uma terra de extrema pobreza. Então de que jeito ele estava lá? Bem, aparentemente tem um padrão de Lodebar. Esse é o problema dos crentes. A gente muitas vezes quer estar bem no padrão de Lodebar, quer comparar a gente com o padrão de Lodebar. A gente, se o Mefibosete vai falar, como é que eu estou diante do padrão do rei? Como é que está a minha vida diante do rei? Será que eu estou vivendo igual o rei vive? Aí ele ia ver que ele estava na extrema pobreza. Mas como ele analisou a vida dele diante do meio que ele estava vivendo, por que eu estou dizendo isso, gente? Aparentemente aqui já fazia 25 anos que eu estava falando, de 25, entre 20 e 30 anos, os estudos bons. Então, já fazia praticamente uma vida que ele estava naquele. E do mesmo jeito que ele chegou, ele estava. Ele chegou com 5 anos de idade e foi morar de favor. Ele já estava com uma certa idade e continuava morando de favor. Ele não cresceu, ele não rompeu, ele não saiu do lugar. E muitas vezes a gente vive dessa forma. A gente não sai do lugar. Ah, eu estou ganhando R$1.500, não estou passando fome. Para mim, tá bom. Não vai.
Eu estou olhando o padrão de quem está bom. Não estou dizendo que a gente fica olhando para o mundo, mas eu estou dizendo que a gente precisa olhar para a palavra. O Senhor nos colocou para a gente ser cabeça e não cauda. Então, não é que a gente vai estar tudo milionário, não, mas a gente vai ter o suficiente para viver bem. A gente precisa ter o suficiente para viver bem. A gente não pode viver na escassez. A Lucinha acabou de ler aqui, está em Malaquias, né? Ele não leu essa parte, mas era importante ter lido. Fazei prova de mim, e eu abrirei as janelas dos céus. Ou seja, Deus está dizendo que Ele vai nos prosperar se a gente estiver em obediência. Mas Deus vai nos prosperar se a gente quiser. Se eu também não quiser, né? Pode cair chuva de ouro na minha cabeça, não vai mudar nada, né? Então eu preciso mudar a minha mente, tirar a minha mente de Lodebar e colocar a minha mente no reino. Amém? Ah, pastor, onde é esse reino? Aqui na terra é esse reino. Por quê? Se nós dissemos que nós não somos desse mundo, nós pertencemos ao reino de Deus, então nós estamos aqui de embaixadores, não é isso? Quem que é embaixada? Quando dizem assim, que o Brasil tem a embaixada dos Estados Unidos. O que é a embaixada dos Estados Unidos? É um território dentro do Brasil, a quais as leis, os usos, tudo é dos Estados Unidos. O Brasil não tem direito nem de entrar lá, né? Sem ser convidado, sendo que está dentro do território do Brasil, porque é a embaixada americana dentro do Brasil. E isso, né, de todos os países. Então, se nós somos embaixadores de Cristo, nós não vivemos neste mundo. Nós vivemos com as regras e com as leis do Senhor. Consequentemente, dentro das promessas e das bênçãos. Sim ou não? Agora, se eu for colocar a minha vida diante de Lodebar, aí eu estou fantástico. Vamos dar um exemplo? Eu vou começar, nem começando ainda a palavra, eu vou começar com o exemplo. Aí está lá, o crente Lodebar. Ele parou de beber. Aí ele olha para fora e fala, tem um cara bebendo, então eu estou melhor do que eu bebo. Aí ele vai lá, passa lá na Cracolândia, aí vê lá um drogado lá caído, um piripaco do Chaves, fala, como eu estou bem, olha, pensa, estou uma maravilha. Só que na verdade o coração dele está cheio de rancor, ele está cheio de mágoa, ele está com pecados ocultos, ele está todo arrebentado, mas diante de Lodebar está ótimo. Então o nosso problema tem sido sempre esse, a gente sempre se comparar a Lodebar. Continua o texto e vai dizer o seguinte, versículo 5. Então em seguida o rei Davi mandou trazê-lo da cidade de Lodebar. Às vezes, igreja, vai ter que acontecer isso. O rei Davi, por amor a Jonathan, fez o quê? Mandou buscar o Mefibosete. Por que, igreja, que ele mandou buscar? Porque se esperar ele vir, ele não vem. Vocês estão entendendo? Então tem gente que está lá em Lodebar, que se a gente não for buscar, não vai vir. A gente precisa buscar. E quem que os crentes estão esperando hoje? Esperando o povo sair de Lodebar. Não vai sair. Não vai sair. Porque estão confortáveis em Lodebar. Eles se acostumaram a viver daquela forma. Estão confortáveis. É só você ler o mundo, igreja. Enquanto a mentalidade, por mentalidade de Lodebar, acabou. A mentalidade do mundo, eles olham para o mundo. E no padrão do mundo também. E eles sabem que tem uma coisa melhor? Não, porque eles vivem naquele mundo. Vocês estão entendendo? Então, por que o Davi tem certeza que ali onde ele está melhor que o Lodebar? Porque a mente do Davi é aberta. Ele conhece o bom e conhece o ruim. Tem o quê? Discernimento. A pessoa sem Deus, ou fora da vontade de Deus, ela está de que forma? Sem discernimento. O que é discernimento? Ela conseguir distinguir entre o que é bom e o que é ruim. Então a pessoa que está sem discernimento, ela não sabe nem o que é ruim. Então ela vive de uma maneira ruim e ainda confortavelmente.
Então a gente precisa, igreja, de mudar a nossa mentalidade. Mais uma vez eu falo sobre isso. Versículo 6. Então Mefibosete, filho de Jonatã, neto de Saul, veio à presença de Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. E Davi o chamou pelo nome, Mefibosete. E ele prontamente respondeu ao rei: eis aqui o teu servo. Então Davi fez o que, igreja? O tranquilizou. Porque Davi estava vendo que ele estava de forma com medo. Está escrito aqui, ó. Então Davi o tranquilizou, dizendo: não temas. Ou seja, ele estava com medo. Certamente não era uma posição confortável sair da zona de conforto e ir ver o que o rei estava querendo. Muitas vezes, igreja, nós não queremos sair da nossa zona de conforto por medo de encarar os obstáculos, medo de encarar o desconhecido. Na verdade, não é o obstáculo, é o desconhecido. Por quê? O rei mandou me chamar. Por quê? Não sabemos. Ou melhor, nós sabemos, ele não sabe. Então o rei mandou chamar Mefibosete. Quem será que o rei quer? Aí o que passa na cabeça do povo de Lodebar? Vixe, descobriu que eu estou vivo, sou o único neto de Saul, vai me matar. Vai acabar comigo, no mínimo vai me matar. Passa 1000 coisas na cabeça. E aí o que isso gera, esses pensamentos? Medo. Porque imagina se ele pensa: vixe, certamente ele vai me honrar, agora fiz a boa. Ele vai ter medo? Não, mas o pensamento qual que era? Ele vai me matar. O rei mandou me chamar, faz 25 anos eu não quero te entender. Agora do nada ele manda vir buscar. Alguma coisa vai acontecer de ruim. Porque quem vive no debate está sempre pensando no que é mal e nunca no que é bom. Quem vive no debate, igreja, e é questionado a sair da zona de conforto, não se sente confortável, se sente mal. Só que Davi estava tendo uma demonstração de gratidão e de amor para com ele. Só que esse amor e essa gratidão, sendo ali, como eu posso dizer, externado, estava com a aparência de coisa ruim, porque ele estava com medo. Da mesma forma, muitas vezes acontece conosco. Quando a gente externa o nosso amor, sem ser o amor de Hollywood, as pessoas fazem o quê? Acham que está fazendo mal. Né? Eu vou dar um exemplo que eu falei da Cracolândia. O governador Tarcísio fez um programa lá para eliminar a Cracolândia, não para eliminar o programa, para eliminar a Cracolândia. Né? Ele tirou o povo, ele deu estrutura, fez toda uma rede de apoio lá e quase que está acabando. E as pessoas estão reclamando. De onde que foi? Como é que fez isso? O povo tem cabimento uma coisa dessa, não? Ou seja, acostumado a viver em Lodebar. Então o amor está com a aparência de confronto, com a aparência de coisas ruins, com a aparência de tudo qualquer coisa que não é boa. Né? Você pode perguntar: isso foi bom para quem mora lá? Porque eles vão falar: não, está louco, estava sossegado, vieram aqui, acabaram com tudo, estava se autodestruindo, mas mesmo assim achando que estava fazendo a coisa certa. O povo que está no mundo está se autodestruindo, achando que está fazendo a coisa certa. O povo que está dentro da igreja em pecado está se destruindo, achando que está fazendo a coisa certa. E qual é o problema disso? Sabe das coisas, mas mesmo assim vive fazendo o que não é certo. Nós fomos esse dia fazer uma visita, eu e o Lucas falou assim: se Jesus morrer, se Jesus voltar agora, como é que você está? A pessoa corre para os visita e falou: ixi, não fala uma coisa dessa não. Aí eu pensei: sabe que seguir Jesus agora está numa situação ruim. E por que não muda? Por que, igreja? Confortável, conformismo, situação tranquila. Está bom do jeito que está. Tem ninguém doente, tem ninguém morrendo,
onde ele está? Está igualzinho a você. Não estou morrendo, não estou desamparado, tenho cobertores no frio, tenho ventilação, tenho uma cobertura durante o calor, tenho alimentação, estou bem. Não preciso de mais nada. Assim estamos vivendo, achando que está tudo bem. Mas a palavra de Deus vai dizer o seguinte: olha só. Então, versículo 7. Davi o tranquilizou, dizendo: não temas, porquanto eu o chamei para lhe demonstrar bondade ou gratidão. Por que, igreja? Por amor a Jonas, teu pai, meu amigo, eu restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer na minha mesa. Olha só o que Davi está propondo para ele. Davi está dizendo para ele o seguinte: você, eu não te conheço, mas o teu pai era meu grande amigo. Então, por amor a teu pai, eu vou restituir tudo que era de vocês. Eu não estou entendendo, eu vou explicar melhor. O que você é, igreja, vai refletir diretamente na vida dos seus filhos. Líder da tribo, avô de Maquir, estava para entrar na terra prometida. Entrou? Não. Onde está o neto? Em Lodebar. Filho de Jonas, era para herdar o reino, mas foi morto junto com seu pai. Por quê? E por que foi morto? Porque seu pai era terrível, né? Aí o neto, Mefibosete, está onde? Qual que é a diferença? O Mefibosete tinha um pai a qual Davi tinha muita gratidão. Por que ele tinha gratidão? Por diversas vezes o pai dele, Jonatas, alertou Davi, seu pai estava vindo matar ele. Quem ensinou Davi a lutar foi Jonas. Quem ensinou o Davi, quem discipulou Davi, vamos falar do guarda nossa, quem discipulou Davi foi Jonas. Então Davi tem um coração grato. E por Davi ter um coração grato ao pai, quem está sendo beneficiado? O filho. Vocês estão entendendo? Então o que a gente faz aqui, igreja, quando fala de galardão, lá no céu, mas a gente deixa uma trajetória aqui na terra. O que a gente faz de bom aqui, se a gente não colher, nossos filhos vão colher. Isso é bom? É maravilhoso. E o que a gente faz de ruim, se nós não colhermos, os nossos filhos vão colher. Isso é bom? É terrível. E eu não estou falando de uma maldição hereditária. Eu estou falando de colheita. É diferente. O que eu quero dizer é o seguinte: nós não vamos condenar os nossos filhos a nada, mas nós vamos dificultar a vida deles. Amém? O que poderia ser fácil, olha só, o Mefibosete não vai precisar se esforçar para ir para a mesa do rei. O rei o convidou. Isso é o quê? Colheita. Já o Maquir não foi convidado. Esse aí já vai dar, já teve que lutar, batalhar, se esforçar para se manter aonde? Em Lodebar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, o que a gente faz hoje vai refletir amanhã na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Eu vou dar um exemplo também para vocês. Bem fácil. A gente conhece muito bem. Herança. Como é que funciona a herança? Quando o pai faz muita coisa naturalmente falando e tem uma herança grande, a vida dos filhos fica de forma mais fácil, né? Tem dois empresários grandes aqui na cidade. Esses dias eles falando na edição, o pessoal comentando, esses dois empresários, né, são bem sucedidos e tal. Aí o pai de um deles falou assim: aí é fácil, já pegou rico, só multiplicou. Agora e nós que começamos sem nada, né? Os pais desses empresários agora. E nós que começamos sem nada. Naquele tempo foi muito mais difícil. Por quê? Falando naturalmente, dinheiro traz
500, vamos pôr. Tem uma casa vendendo ali por 200 mil, eu sei que ela vale 500. Eu compro ela por 200 e vendo ela por 500. Ganhei 300 mil. Mas para mim comprar ela por 200, o que eu preciso? De ter os 200. Vocês estão entendendo? Então, fica muito mais fácil. Com Deus é da mesma forma. Não é que a pessoa vai herdar uma maldição, não. Cada um é responsável por si, diz a palavra. Mas o fruto, ou os frutos do que foi plantado, os filhos vão colher. Não tem jeito. É impossível seu filho colher o seu fruto. Aí vamos dar um exemplo. Você teve uma vida desregada a vida inteira. Chegou no final da vida, não tem onde cair gordo. Seu filho vai ter que ralar para arrebentar para mudar essa situação. Se não, se tivesse uma base, já estaria melhor, mas sem base, sem nada. E isso foi a escolha de quem? Do pai. Então os pais não deixou nada para os filhos. Assim funciona. Tem filho que herda tal, e lá acaba com tudo. Tem. Mas aí o problema foi dele. Então vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Espiritualmente falando, é da mesma forma. Quem a gente é em Deus, Jonas era um homem ali honrado que plantou coisas boas. O pai dele não, mas ele plantou coisas boas. E o que ele colheu? Ele não colheu coisas boas, não, porque ele morreu, mas o filho dele pôde colher o que ele plantou. Ele colheu o que o pai plantou. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É claro o texto, não é? É isso que está acontecendo. Então a gente precisa, igreja, entender que o que a gente faz vai sobrar para os nossos filhos. E aí eu vou falar uma coisa que não se escandalize. Se você não consegue fazer por amor a Deus, faz por amor a seus filhos. Pastor, por quê? Porque se você não conseguir fazer por amor a seus filhos, a qual você está vendo, muito menos a Deus que você não está vendo. E a palavra fala sobre isso. Se você não consegue fazer o bem a seu irmão que está do seu lado, como é que você vai fazer para Deus se você não está nem vendo? Então, eu vou além. Se você não consegue fazer pelo seu filho, você vai fazer por quem? Por quem você vai fazer? Então, eu não consigo me opor a isso, eu não consigo lutar contra isso, você não consegue com as suas forças, mas coloca o seu filho no meio, fala, eu não vou fazer por mim, eu vou fazer por ele. Eu vou fazer pela minha geração. Já que eu não consigo fazer por mim, eu faço pela minha geração. Qual que é o problema? Hedonismo. Prazer de si mesmo. Né? Uma busca desenfreada pelo próprio prazer. Hedonismo. E aí quem eu penso? Em ninguém. E quando eu não penso em ninguém, o que eu começo a fazer? Eu começo a dar desculpa, a passar pano, a justificar. Toda vez que eu justifico, igreja, é algo que eu não consigo fazer, o que eu faço? Justifico. Eu não vejo na Bíblia ninguém se justificando. Ninguém. Ou a pessoa rompe ou não rompe. Eu, por exemplo, quando eu recebo uma crítica de qualquer coisa que eu não fiz, eu procuro não justificar. Eu procuro o quê? Fazer. Não tem resposta melhor do que fazer. Eu deixei de fazer uma coisa, não tem justificação. É simples, fez ou não fez? Não fez. Pronto, não tem meio termo. Eu não fiz porque não fez. Vou dar um exemplo para vocês. Facinho. Todo mundo conhece. Você tem um boleto que vence dia 1º. Dia 10, né? Cada um gosta de dia 10. Vamos usar dia 10. Seu boleto vence dia 10. E aí chega no dia 10, o que você faz? Você não paga o boleto. Aí chega no dia 11, você vai no caixa pagar seu boleto, e o caixa fala assim, são 10% de atraso, mais 5% de seu quê, e multa de não sei quanto. Era R$100, ficou 149. Aí você fala, mas no caso de um dia, é porque eu pude vir, porque quando eu estava sem casa, o meu carro furou, e aí quando eu entrei no aplicativo, o pedido pegou, o cara no baixo fala, ontem era o dia do pagamento, hoje é 149. Não tem justificativo. Vocês entenderam? Então, aí no mês da frente, o que eu faço? Se eu não quiser pagar, dia 5 eu já recebi, no quinto dia útil, e o boleto é dia 10, eu recebo e pago. Aí quando eu chegar no caixa,
pagar meu boleto, vai achar que vai falar assim, ó, você atrasou? Não, ele vai receber, no mínimo, máximo, eu vou dar um desconto ainda, porque você está antecipando. Então, se eu não quero pagar juros, o que eu tenho que fazer? Com a vida é da mesma forma. Se eu não quero receber cobrança, se eu não quero receber orientações, eu faço o que tem que fazer. Aí ninguém vai me cobrar nada, aí ninguém vai falar nada. Amém? Então é bem simples. Eu preciso fazer o que tem que ser feito e não justificar. Quem justifica os nossos pecados, igreja? É Jesus. Nós nos arrependemos e mostramos frutos de arrependimento. Essa é a nossa parte. Não é justificar, é arrepender. Então, se o meu procedimento não está legal, em qualquer momento da minha vida, o que eu faço? Paro e me arrependo, não justifico. Eu não posso justificar. Qual que é a maior justificativa dos pecados de todos os tempos? A carne é fraca. Quem nunca usou essa expressão, a carne é fraca? Todo mundo já usou, já? Porque não leu o versículo. Mas o Espírito está pronto. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Ou seja, está vivendo na total carnalidade. Por isso está caindo na fraqueza. Mas a gente precisa o quê? De ter uma mente transformada. Por quê? Quem vive na carne? O Lodebar. Agora, o povo de Deus, o povo do rei, vive de uma maneira diferente. Então, eu não posso comparar a minha vida, a vida do povo de Lodebar. Na igreja do mesmo jeito, né? Você vê que a gente fica olhando para o lado e se compara. Eu nunca vi ninguém pegar um exemplo para se comparar, né? Esses dias a gente estava lá em Bebedouro e tinha um exemplo lá para a gente pegar de comparação. Eu não vi ninguém pegando aquele grande exemplo, né? Nem o bispo Pedro estava lá. O testemunho que ele deu de um senhor lá de 90 e tantos anos que tinha discipulado não sei quantos líderes, tinha não sei quantas igrejas. Aí chegou no final da vida, quando foi homenageado, aí não quis receber homenagem, e quando foi falar, ele falou assim, o meu maior temor é chegar diante de Deus e ele falar assim para mim, cego e inútil, você só fez o que eu te mandei. Meu Deus! Quem que pega um exemplo desse? Ninguém. Mas qual é o exemplo que a gente quer pegar? Do irmão que saiu da igreja, do que chega atrasado, do que não faz. Aí esse exemplo não quer. Você fala, irmão, vamos chegar 10 minutos mais cedo? Aí o que o irmão faz? Pega o exemplo que chega atrasado. Mas fulano de tal chega todo dia atrasado. Vai pegar o exemplo, né? Ruim, por que não pega o exemplo bom? Por que não pega o primeiro que chega e fala, vou chegar 10 minutos antes dele? Né? Mas a gente sempre faz um erro querendo justificar o outro erro. E a gente tem uma mania terrível de justificar. Não adianta, igreja, ficar justificando. Por que está em Lodebar? Ou está em Lodebar ou não está em Lodebar. Ou sai ou fica. Não tem justificativa. Eu gostaria de ficar aqui em Lodebar porque não. Ou vai ou não vai. Ou sai ou não sai. Então o rei manda chamar. E o que ele faz? Foi obrigado, mas foi. Tem diferença de ir obrigado ou de ir por vontade própria? Sim ou não? Tem diferença, gente? O importante é ir. E eu estava falando isso com o pastor Marinho ontem, conversando. A gente é assim também em casa, né? Quando é algo natural, a gente faz de tudo. Quando é algo espiritual, agora, eu acho que a gente não está tendo a concepção da grandiosidade que é as coisas de Deus. Por quê? Vou dar um exemplo. Criança. Qual a criança que adora tomar banho? Nenhuma. Criança não gosta de tomar banho. Gosta de brincar, não é isso? Aí os pais fazem o quê? Vai tomar banho. Obriga a criança a tomar banho. Qual a criança que gosta de escovar os dentes? Nenhuma. Aí o pai tem que obrigar a criança a escovar os dentes. Aí vamos para o filho dos crentes. Qual a criança que gosta de orar? Nenhuma. Qual é assim? Acordei hoje com a vontade de orar, né? O pai já orou, tem que ficar cobrando. Qual criança que adora ir para a escola? Nenhuma. Vocês estão entendendo? Mas aí, qual criança que gosta de ir para a igreja? Nenhuma. Então, se a gente obriga a fazer as coisas do mundo, por que é opcional as coisas do
Senhor. As do mundo nos obriga, e as do Senhor são opcionais, né? Vou dar um exemplo de opção. Se o Bolsa Família fosse opcional, a criança ir para a escola, não, ninguém vai mandar ele, mas como não é opcional, ou tem presença, ou corta o Bolsa Família, o que os pais fazem? Não falta dinheiro. Está chovendo canivete e está mandando as crianças para a escola. Porque não pode ter, falta. Bom, mas não falta. Agora a coisa do Senhor. Eu não quero. Tadinha, não quero, é dinheiro. Eu tenho isso, tem aqui, gente. O que nós plantamos hoje, nós colhemos amanhã. Não tem querer. Criança não tem querer. Se tivesse querer, deixa com tudo quando dentro, não. Porque aí são dois pesos e duas medidas. Se você quer deixar o seu filho tomar conta da vida dele, então deixe tudo. Mas se a gente faz uma parte e não faz a outra, como é que chama isso? Hipocrisia. De um lado funciona, do outro lado não funciona. E aí a gente vai para qual padrão? Padrão modelar. Aí tem fulano, tem ciclano, tem aquele outro. Padrão modelar. Presta atenção, nosso padrão é o padrão do rei. E eu vou falar o seguinte: se quem tiver um rei que tiver pouco para você, se tiver achando que você está abafando, está melhor quem está no rei, olha para o rei. Olha para o rei. Eu estou bom demais, está crescendo asinha nas minhas costas. Então olha para o rei. Aí você vai ver que você está bom. Você tem muito lá, melhorar. Aperfeiçoamento é o que nós estamos passando nessa terra. Continua o texto, igreja. E diz o seguinte: versículo 7, né? Davi tranquilizou. Não temos do quanto chamei para demonstrar bondade ou gratidão por amor a Jonatas. Por amor a Jonatas, né? Teu pai, meu amigo. Restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer a minha mesa. Ele vai sair da mesa de Lodebar para onde? Para a mesa do rei. Então Mefibosete ele fez uma reverência e declarou: ó Senhor, quem é esse teu servo para dares tua preciosa atenção? Vale tanto quanto o cachorro. Igreja, sabe o que é isso? Muitas vezes a gente não se valoriza. A gente se valoriza aonde não precisa. A gente quer ter valor diante de Deus. E diante de Deus, a gente infelizmente não é nada, né? Mas diante dos homens, aí a gente desvaloriza. A gente baixa a cabeça, a gente se curva diante de quem não é nada e dura serviço diante de Deus. Muitas vezes Deus faz isso, né? O mundo faz, desfaz, fala, acaba com o crente, tudo normalzinho. Dentro da igreja não pode acontecer nada. Eu não suporto nada de dentro da igreja, mas do lado de fora é uma maravilha. Como podemos dizer, é um carneirinho, um cordeirinho do lado de fora e um leão dentro da igreja. Dentro da igreja eu não aceito desaforo, mas o mundo pode desaforar à vontade. O que é isso, igreja? Mentalidade desvalorizada. Você não sabe quem você é. A gente precisa saber quem a gente é em Deus. Eu valo tanto quanto o cachorro morto. Olha como é que estava a autoestima desse rapaz. Quem está em Lodebar, todo mundo aceita. Sabe qual é o problema de quem está em Lodebar? Ele acha que ele não é merecedor de sair de lá. Eu não mereço sair de lá. Briga, faz de tudo, mas não quer sair de Lodebar. Só tem um jeito de sair de Lodebar. É ir para a mesa do de Lodebar para a mesa do Senhor. E de que forma é isso, igreja? Pela graça. O que Mefibosete fez para merecer sair de Lodebar e ir para a mesa do rei? O que ele fez? Nada. É a graça. Um favor e merecido. Não foi pelas atitudes dele, não foi
pelo agir dele, não. Foi pela graça. Então a gente precisa de compreender isso. O Senhor nos chama a viver o sobrenatural, a viver pela graça, e viver pela graça é isso. É viver o sobrenatural sem merecer. Só que aí, igreja, olha só que interessante. Versículo 9. Imediatamente Davi chamou Ziba, servo de Saul, e ordenou: dá ao filho do teu senhor tudo o que pertencia a Saul e a toda a tua família. Tu cultivarás a terra com teus filhos e servos e colherás dos frutos, para que o filho do teu senhor tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, comerá sempre na minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Quantas pessoas? 35. 15 filhos e 20 servos. Aonde que estava vivendo o Mefibosete? Em Lodebar. De que forma? Pagando aluguel? Não. De favor. Agora ele vem para a mesa do rei. E agora ele tem 25 servos. Amém? E toda a herança que era do seu avô. Porém, tem uma ressalva. Ele vai comer todos os dias aonde? Na mesa do rei. Não entendi, pastor. É que às vezes a gente quer as bênçãos, mas não quer a presença do rei. Para ter bênção, tem que estar na presença do rei. Então, para ter o que ele tinha, tem que continuar na presença do rei. Não confunda, igreja, graça com libertinagem. Não confunda. Graça você só tem quando você está na presença do rei. Sem a presença do rei é sem graça. É assim que funciona. Na presença do rei existe graça. Então, Mefibosete foi chamado a permanecer na presença do rei. Quais os dias? Todos os dias. Aleluia! Daí o grande problema nosso. A gente recebe o favor de Deus e sai da presença do rei. E o favor pode até permanecer, mas cessa, porque você está fora da presença do rei. E o almoço, olha que interessante, ele vai se alimentar na mesa do rei. Quais os dias que a gente precisa se alimentar? Todos os dias. Então a gente precisa estar todo dia na presença do Senhor. Mas a gente não pensa assim, né? A gente pensa que uma vez estando com o rei, é alimentado do resto da vida. Não funciona assim. Sem presença, sem alimento. Sem presença, sem graça. Sem presença, sem misericórdia. Para se renovar constantemente, eu acordo e a misericórdia se renova. Por quê? Eu estou na presença. Aleluia! Eu acordo e a graça se renova. Por quê? Eu estou na presença. Eu acordo e eu sou perdoado. Por quê? Eu estou na presença. Quem pode perdoar, igreja? Os nossos pecados. Quem pode perdoar? Somente Deus. Para mim receber o perdão dele, tem que estar onde? Na presença dele. Isso é bem simples, sim ou não? Eu preciso receber o perdão da justiça aqui no Brasil. Eu tenho que ir na presença do juiz, sim ou não? Mesma forma com Deus. Eu preciso de receber perdão pelos meus pecados. Eu preciso estar onde? Na presença. Qual que é o problema disso? O único que pode perdoar quem é? Deus. E a palavra de Deus fala que não há um justo sequer que não pegue todos os. Então, aonde que o justo tem que estar todo dia? Na presença de Deus. E aí, agora eu vou apertar um pouquinho. Aproveita que você está na presença de Deus, pega nas mãos do Senhor e leva ele aonde você está indo. Não é, Filipão? Mas igual o Filipão. O testemunho aqui. Ele ia usar droga, então assim, deixa eu chamar Jesus para ele. Jesus não foi, e nem você. Porque ele queria permanecer na presença de Jesus. Então, eu quero, estou fazendo tudo que não
acontece? Então, pega nas mãos do Senhor, segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, segura na mão de Deus, e vai, quero ver. Eu duvido, irmão. Eu duvido. Então, o que é isso? Temor. Amém? Quando a gente está do lado de Deus, isso nos constrange. O amor de Deus nos constrange. Então, eu constrangido, eu não consigo achar que eu posso fazer o que quiser. Eu constrangido, eu não consigo justificar o meu pecado. Eu constrangido, eu consigo no máximo reconhecer e clamar o pecado. É só segurar. Eu estou fazendo algo de errado. É de moto? Põe na garupa. Vamos, eu vou comigo aqui. Agora de carro, entra aqui na direita. É de pé, segura a mão do Senhor. E vai. Eu quero ver fazer. Agora sabe o que acontece? Primeira coisa que a gente vai fazer quando está fazendo algo errado. Senhor, fica aí, porque onde eu vou você não pode ir. É isso que você está fazendo. Segura aí um pouco. Eu vou lá, daqui a pouco eu vou. E o Senhor fala, não, eu quero ir junto. Não. Estou de boa, eu estou tranquilo, sossegado, estou em paz, pode ficar aí. É isso que a gente está fazendo através de Deus. Aí sem a presença de Deus, o que tem? Lodebar. Lodebar está te esperando, queridão. Lodebar está lá. Lodebar continua no mesmo lugar. O lugar de escassez e de miséria. Pastor, mas eu conheço tanta gente bem financeiramente. Você está dizendo que eles estão em Lodebar? Eu estou falando, igreja, que Deus, Ele se importa com os seus filhos. Amém? Então, larga de comparar filho de Deus com criação do Senhor. Criatura é uma coisa, filho é outra. Deus se importa com os seus filhos. Amém? Então, não compare uma coisa com outra. Continua o texto e vai dizer o seguinte. Imediatamente, versículo 10. Tu cultivarás a terra dos teus filhos, versículo 12, né? Mas vai pegar o 11, vocês não lembram do versículo 11, lembra? Versos 11 e 5 para mim. Aqui. Então vamos lá. E na verdade nós estávamos no 11, né, queridos? Vocês já estão em 12 nada. É 11. Está vendo como vocês estão prestando atenção? Aqui, ó. E Ziba respondeu ao rei: o teu servo para tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. E o rei acrescentou: Mefibosete passará a comer na minha mesa como um dos meus. Então, igreja, tem duas coisas. Uma coisa é você estar na presença do rei, comendo na mesa do rei. Isso é uma coisa. Outra coisa é você estar na presença do rei como um dos seus filhos. Ah, pastor, tem diferença? Tem. Tem lugares que você está presente, mas ninguém sabe quem é você. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Você vai lá visitar um palácio, por exemplo, que eu sempre vou. Uma coisa é você estar lá dentro do palácio, participando das coisas do palácio, almoçando no palácio. Outra coisa é você ser reconhecido lá dentro como filho do dono daquele, como filho do rei. É outra coisa. O que o Senhor está falando? Além de comer na minha mesa, você vai ser honrado todos os dias. É isso que o Senhor está dizendo. E aqui nós temos uma coisa interessante também, igreja, que a gente precisa aprender. Esse Ziba aqui, e muitas vezes ele é retratado como alguém que gostava de dinheiro, como alguém que não se portava legal. Tem até filmes que mostram ele como uma pessoa ruim e tal. Mas o texto vai dizer aqui claramente. Olha só o que o rei está falando. Você vai pegar você, seus filhos e seus servos e vai servir Mefibosete. Justificou? Questionou? Argumentou? O que ele fez? Obedeceu. Vocês estão entendendo, igreja? Independente do que Deus manda a gente fazer, nós temos que obedecer. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Sabe o que o rei está fazendo com Ziba? Vê se você pensou nisso.
era servo de quem? Do Saul. Amém? Do rei. Sabe o que o Senhor, que o Davi está dando a oportunidade de fazer? De honrar o seu Senhor. Aleluia. E aquele que honra será honrado. E o maior no reino quem é? Que serve. Olha quantas oportunidades Davi está dando por Ziba através do Senhor. E se fosse a gente, quer te achar? Não vou fazer de jeito. Você está louco? Quem é esse cara? Acabou de chegar, você nem quem é, aleijado ainda, eu vou ajudar, não vou nada. Você prefere morrer do que me prestar um papel desse. Vocês estão entendendo, igreja? Como muitas vezes Deus, Ele age de formas diferentes, de formas inexplicáveis. A gente não consegue entender como que é o agir de Deus. Por isso, é necessário parar de querer entender e obedecer. O Jó estava lá questionando a Deus. Eu quero pregar sobre isso. O Jó estava lá questionando a Deus sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo outro. Aí Deus fala: oh, querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu separei os continentes, onde você estava? Quando eu fiz os luzeiros para iluminar o dia e a noite, onde você estava? E começou a perguntar para ele, né? Quando eu fiz as criações disso, onde você estava? Foi falando. E você responde: então, Deus, que tipo de diálogo você quer ter comigo? É basicamente isso. Eu quero entender Deus. Como? Quem terá a mente capacitada para entender a mente de Deus? Possível. Não tem como entender o que Deus faz. Então, é viver o que Deus faz em obediência, sem tentar compreender. Eu vou até atrás hoje um pouquinho. Você sabe por que Deus permite que todos nós caímos em pecado? Todos nós pecamos, todos os dias. Que a palavra de Deus diz: não há um justo sequer que não pegue todos os dias. Sim ou não? Por que Deus então permite a gente pecar todos os dias? Alguém tem noção? Por amor a nós. Por quê, pastor? Você já imaginou se nós passássemos um mês sem cometer nenhum deslize? Sabe o que é crescer em nosso coração? Uma soberba que nunca mais se curaria. Então, Deus permite a gente cair só para mostrar: você está achando que você está bom, mas você está pior que eu. Ou melhor, você está igual, porque pecado é pecado. Então, você está fazendo isso aí, você está igualzinho o outro ali. Por que você está olhando o cisco no olho dele e não tira a trave que está no seu? É isso que a palavra de Deus fala. Amém? Então, o que é querer tirar o cisco do olho dos outros e não tirar a trave da nossa? A trave não é um pedaço de vidro desse. É um cisco um pouco maior. Então, o seu olho está bem sujo. E aí você não consegue enxergar para você ajudar o seu irmão a tirar o olho, a tirar o cisco do olho dele. Então a palavra de Deus vai ter que fazer o quê? Primeiro tira a trave do seu olho, para depois você conseguir ajudar o seu irmão a tirar o cisco. Então primeiro a gente tem que olhar o quê? Como é que a gente está, para depois a gente querer ajudar os outros, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente quer mandar ou auxiliar ou pedir para as pessoas fazerem aquilo que a gente não faz, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Então, muitas vezes a gente recebe algo da parte de Deus, a gente também entender isso. Às vezes eu recebo algo da parte de Deus para mim que está funcionando muito bem, mas não é para mim usar os outros, é para mim. Qual que é o nosso mal? A gente pensa que todos nós somos, como que eu posso dizer, pregadores. Então eu recebo algo de Deus, e isso é o que? Discernimento. Eu preciso discernir se o algo que Deus está me entregando é para me passar para as pessoas ou é para mim resolver minha vida. Porque às vezes eu recebo algo de Deus que está bom para mim, está resolvendo minha vida, mas eu quero empurrar as pessoas de goela abaixo. Mas não é isso que eu preciso aqui, foi para quem precisava sair lá de Lodebar, quem era? Nós entramos com a gente, vamos comigo, vamos todo mundo. Vocês não saem daqui não. Ficaram com vocês exortando. Vocês vivem na miséria dessa, estou em paz com ele e tal. Não, não foi para eles a mensagem. Foi para
para ele, específico. Aleluia. Então, presta atenção nisso também. Quando Deus te fala uma coisa, não fica espalhando. Não estou falando de inveja, não. Aí eu porque alguém, ai, Deus me entregou para me entregar uma moto, eu vou para a barriga. Não estou falando dessa porcaria, não. Estou falando quando Deus te entrega uma correção. Correção. Amém? E a gente, quando é bênção, a gente retém para aquele cliente. Né? Eu nunca vi ninguém falar assim, nossa, Deus falou que era pessoal, mas deve ser para mim, não. Deve ser para todo mundo, para mim. Não. Agora, quando a gente recebe uma repreensão de Deus, o que a gente fala? Ah, não é para mim, não. Deixa eu passar para a igreja. Não pega, passa uma pessoa do lado que a pessoa não vai falar. Né? Ah, Deus mandou a gente se consertar. Deus mandou não. Deus mandou você se consertar. Ele mandou a gente. Ele mandou você. Eu fico vendo muitas vezes aqui na terça-feira. Eu percebo isso no coração nosso. Toda vez que a gente vai falar de algo sobre para nós, a gente fala nós. Não, eu tenho que falar eu. E se eu estou falando aquilo que eu entendi, nós está fora. É eu. O nós é a pregação. O recepção aqui é eu. Amém? Então eu prego para todos, mas vocês não recebem para todos, recebem individualmente. Então, o que a palavra fala com o Felipe é diferente do que a palavra fala com a Letícia, que é diferente do que a palavra fala com o Vitinho. É diferente. Então, o que o Felipe recebeu não foi nós, foi ele. O que ouviu fomos nós, mas o que recebeu é individual. Então, às vezes, eu estou ouvindo a palavra e algo me repreendeu. Aí eu falo, você diz que nós temos que fazer isso. Não. Você tem que fazer isso. Foi você que recebeu. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A palavra é para todos, mas aquilo que a gente recebeu é para nós, não é para o outro não. Continua o texto. Que diz assim, agora sim no versículo 12. E Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. E todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Igreja, olha só. Agora, Mefibosete já tinha um filho. Mefibosete foi criado aonde? Chegou lá em Lodebar quantos anos? Ele foi criado aonde? Em Lodebar. Mas agora ele tem um filho. E o filho dele vai ser criado aonde? No palácio. Junto com o rei. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mefibosete não falou assim, ó, fica aí em Lodebar que eu vou para o palácio do rei. Não. Eu não entendi, pastor. Vamos para o meio, vamos para o início da pregação. Eu estou vivendo no palácio, mas meu filho e minha família está em Lodebar. Pode, gente. Se eu sei que o palácio é bom, eu tenho que trazer eles para o palácio. Se eu sei que eu vou comer na mesa do rei, eu não posso me conter em deixar meu filho comer em Lodebar, porque eu tenho que comer na mesa do rei. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então a gente precisa de ter isso em mente, de se firmar mais, fortalecer mais. Eu via, por exemplo, vou dar um exemplo aqui básico. Na época da vacina, né, tinha casais que um queria vacinar, o outro não queria vacinar. Um obrigava o outro a cumprir a vontade do outro. Né? A mulher, por exemplo, queria que um vacinasse. Se o homem não quisesse vacinar, não tinha acordo. A mulher ia brigar e até se ou que separasse sem vacinar. Ou seja, fazia tudo o que era possível. Mas para a gente trazer os nossos entes queridos à presença do rei, a gente não está se esforçando tanto quanto poderia se esforçar. Amém? Então nós precisamos de entender isso também. E no versículo 13 diz assim, ó, Mefibosete, que era o quê? Deficiente dos pés. O que a palavra está dizendo com isso? Ele vai dizer que passou a morar em Jerusalém. O que está dizendo com isso? Mefibosete, que era deficiente dos pés, está dizendo que Mefibosete, que não tinha condições físicas nenhuma de sair daquela situação, que não tinha capacidade dele mesmo sair daquela situação, foi para onde? Passou a morar em Jerusalém. E todos os dias fazia suas refeições em companhia do partilhando a mesa. Ou seja, presta atenção, crente. O texto é bem claro. Ele não comia na mesa do rei apenas. Ele comia na presença do rei. Não entendi, pastor. Entendi ainda.
Sabe o que é isso aqui? Mesa do rei. Aleluia. Às vezes nós estamos na mesa do rei, mas a mesa não é o suficiente. O rei precisa estar presente. Uma coisa é estar na casa de Deus, e a igreja representa a casa de Deus, mas Deus precisa estar presente. Uma coisa é eu ir almoçar na mesa do rei, comer a comida do rei. Outra coisa é eu almoçar na presença do rei. Eu não entendi, pastor, então eu vou simplificar. Não adianta você estar na igreja, participando da igreja, fazendo as coisas para a igreja e não estar na presença de Deus. E tem muita gente que está dessa forma. Está dentro da igreja, mas longe da presença de Deus. E para facilitar, o que é que afasta o homem da presença de Deus? O quê? O pecado. Mas que pecado é esse? O pecado não é perdoado. Quando o pecado não é perdoado? Quando a gente não reconhece e quando a gente não clama o perdão. Então a gente precisa primeiro o quê? Reconhecer o nosso pecado. Depois a gente precisa o quê? Clamar o perdão por nosso pecado. E aí a gente vai quebrar essa barreira. Mas você viu o que o pastor falou ontem naquela analogia do navio sendo jogado? Talvez faltou tempo para eles explanar, mas foi isso que ele estava dizendo. Primeiro veio um, que era que os marinheiros todos muito gostavam, e aí jogaram para fora do barco para ligar a carga, foi isso? E aí depois mais dificuldade, porque era mais pesado do que o baú do tesouro, a riqueza. Só que eles tiveram mais dificuldade de jogar, porque tinha mais valor para eles. Só que era mais pesado, mas tinha mais valor. Então, às vezes a gente tem dificuldade de jogar para fora aquilo que está nos fazendo afundar. Meu Deus. Por quê? Porque no fundo tem algum valor. Estou trocando, e aí ele falou claramente, né? Trocando as coisas corruptíveis pelas coisas eternas, né? E eu, esses dias atrás, tinha falado uma frase, né, assim, praticamente dizendo isso, né? Que não é melhor você estar na necessidade, na presença de Deus, do que na fartura sem a presença de Deus. Então não adianta você estar na mesa do rei, comendo a comida do rei, com fartura, mas sem a presença do rei. É melhor estar em jejum na presença do rei do que no banquete sem a presença dele. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, para a gente possa sair daqui essa manhã, não apenas refletindo, mas analisando. E quando a palavra fala de um culto racional, é isso. É não uma emoção, mas a razão. E a razão é a razão. A razão é algo maravilhoso. Por que eu gosto da razão? Porque a razão é onde você pensa. Para onde que eu estou indo? Meu Deus. Com a minha vida. Para onde eu vou com as minhas atitudes? E outra coisa, gente. De Deus não se esconde nada. Então, para de mimimi, de falar justificação. Para. Não adianta. Ou eu pego, ou eu não pego. Ou eu reconheço o pecado, ou eu não reconheço. Ou eu peço perdão, ou eu não peço perdão. Ou eu sou perdoado, ou eu não sou perdoado. Não tem que ter. E quando eu quero parar de pecar, o que é que eu faço, gente? Elimino o pecado. Então, não adianta eu ir lá no baú do tesouro e escolher algumas peças e separar. Não. Eu tenho que pegar o baú do tesouro. Se eu não conseguir pegar sozinho, pegar um em cada alça e lança ao mar. O que eu estou dizendo com isso? É para eliminar o pecado das nossas vidas.
Aleluia. De que forma? Da forma que ele vem. Precisa de exemplo, Cadu? Então vamos para os exemplos. Os exemplos sempre é bom. Então, digamos, vou dar uma seria como exemplo. Digamos que eu seja professor de educação física, mas antes de eu ser cristão, eu vivia de dança. Você era dançarino, né? Eu vivia de dança. Aí eu vou para a igreja, eu transformo minha vida, mas o que me atrai? Ela fazia o que gostava, dançava, não gosta mais, não faz mais. Mas se ela ficar num ambiente de música igual que ela dançava todos os dias, o que vai acontecer? Vai gerar aquela vontade que no início ela vai se controlar, está amarrado no nome de Jesus. Primeira semana, segunda semana, Deus me livre. Aí na terceira semana, o PS de obedece. Né? Quarta semana, nada não é uma dançadinha de leve, não tem problema. Quinta semana, não tem um ritmo desse gospel? Tem, não. Metralhadora de Jeová. Já vai comer daqui a pouco, já está o axézão lá, na metralhadora de Jeová. É assim que funciona. Porque tem que ser eliminado de que forma? Na raiz. Então, se o problema, estou falando que é o problema dela, isso é só um exemplo. Se o meu problema é que a dança me atrai, eu não ouço música mundana para nem chegar na dança. É que nem quem usa cocaína, né? Quem usa cocaína, eu falo, muitas pessoas que usam cocaína, eu não uso, graças a Deus, não usei, mas eu conheço gente que usa, que já é isso, mas eles falam assim: se eu não beber, eu não cheiro, mas se eu beber, eu tenho que cheirar. Então qual é o problema dele? Com a bebida, parou de beber, parou de cheirar. Mas o que ele faz? Ele bebe e quer se controlar para não cheirar. Não vai dar certo, porque uma coisa puxa a outra. Tem aqueles que falam assim: se eu tomar um cafezinho eu tenho que fumar. Então o que tem que fazer? Corta o café. Aí para, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É assim que funciona. É assim que funciona. As coisas, igreja, o pecado, ele não vem se apresentando como figura de Satanás. Ele vem aos poucos. E aí ele se transforma. Primeiro o impacto, depois a naturalidade, depois o nada a ver. É assim que funciona. Né? O mundo que está vivendo hoje, com essa exposição homossexual que estamos nos nossos dias. Como é que isso tudo aconteceu? Não sei se vocês lembram. Houve uma novela, muitos anos atrás, que houve o primeiro beijo homoafetivo, ou gay, você vai falar. Primeiro beijo. Que todo o Brasil inteiro fez o quê? Escandalizou. Aí depois já houve mais, foi colocando mais e mais e mais e mais, e depois o que aconteceu? Ficou natural, normatizou. E agora está do jeito que está. O Satanás age na vida do crente do mesmo jeito. Primeiro uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra. Eu sempre falo isso. É sempre assim que funciona. As coisas funcionam sempre com estratégia. Satanás, ele é estrategista. Como é que eu acabo com a estratégia de Satanás? Eliminando. Não tem outro jeito. Tem que ser radical. É por isso que a palavra de Deus fala de conversão. Por que se eu não converter não resolve? Não adianta eu mudar o caminho, não adianta eu tentar melhorar, eu tenho que me converter. É mudança de vida. É novo. Olha o que a palavra de Deus diz, igreja. Novo nascimento. Por que tem que nascer de novo? Você lembra o Nicodemos lá? Falando de Jesus, Jesus falou: então é necessário nascer de novo. Como que pode eu entrar de novo no ventre da minha mãe para nascer? Aí Jesus está dizendo: não, filho, como é que pode uma criatura dessa ser transformada? Não tem jeito, tem que nascer de novo. Então é assim que funciona o crente. Tem que nascer de novo, porque remendo não vai adiantar, né? Não se pode pôr remendo novo e o pano velho, porque vai rasgar. Então não tem jeito, não tem como remendar. Tem que transformar, tem que mudar. Não entendi ainda, eu vou ser mais claro. Aquilo que está te afetando, corta pela raiz. Aleluia, aleluia. E elimina, gente, elimina. Se eu as irmãs aqui que estão solteiras, cuidado com isso aí. Vou explicar como é que funciona, como é que o malandro gospel chega nas irmãs. E as jovens também, né? Todo mundo. Né? As casadas, Deus me livre de estar nessa situação. Primeiro, o malandro vai chegar de que forma? Se você for no trabalho
Ele vai chegar, vai olhar para o seu cabelo e vai falar: nossa, você pintou o cabelo, está tão bonito, o que você fez? Aí ninguém repara isso na sua casa. Você é casado também, fica bem assim. Aí o seu marido que pagou a conta, você fala: ah, ninguém reparou, acho que reparou, ele até pagou a conta. Então, ele não falou nada, mas o malandro falou. E como é que você fez? Ah, não, que é isso? Vai lá dentro, mostrou. Aí no segundo dia, você vai lá com um cafezinho, o malandro pega a xícara, te serve. Você gosta de açúcar? Ah, não, só um adoçante, assim, tá bom, 3 bocas. Vai lá e põe. Aí a mulher pensa: nossa, meu marido, meu ex-marido, nunca serviu um café pra mim. E vai. E o cara ali. Aí, nossa, como você está bonita hoje, mas você realizou depois. Isso que eu estou falando aqui é 6 meses, viu, gente? Então, você para em 6 meses. Nossa, como você está bonita. E vai daqui, vai dali, e vai levando. Aí, de repente, uma onda estrategista. Eu vou receber uma onda ali. Aí, fica esperando uma oportunidade. Uma oportunidade. Choveu, ele está de carro e ele está de pé. É uma excelente oportunidade. Aí, eu vou explicar isso aí, não cai nessa. Aí você vai andando na rua, o malandro já te viu, sabe o que ele faz? Ele dá a volta, fica lá na frente, fingindo que está fazendo uma coisa. Ô, mas você está aqui, quer uma carona? Eu estava passando aqui e te vi. Mentira, estava esperando. Tá, entra aí. Aí quando você está? Estou indo lá para da sua casa, tá nada. Estava indo para outra cidade. Estou indo lá para da sua casa. Ah, não estou indo para casa, estou indo para o centro. Vai no sonho, tem que passar no centro antes. Vai lá. Assim funciona. Aí já troca de olhar. Ela quer olhar para o outro. Aí, e vai gerando. Hora que vê, onde é que está isso aí? Não estou provando de montar o tipo do inferno. Hora que acorda, já foi. Então a gente precisa estar atento. Você nos homens, por exemplo, que usa drogas, essas coisas, do mesmo jeito. Mesmo jeito. Então, vamos ali na biqueira, vai. Vamos ali para o bar, vai. É sempre sutil. E depois vai indo. Né? Um menino que não carro, por exemplo, que gosta de evoluir, tem que tomar cuidado. De que forma que o diabo vai querer tirar ele da presença de Deus? Evoluir. Toma cuidado, assim. Quando o diabo não consegue te derrubar, te tirar da presença de Deus derrubando, sabe o que faz? Tira aplaudindo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que nos agrada. Pastor, é proibido? Não é proibido. Tem que ter segmento e ficar ligado. Porque Satanás não vai desistir de nenhum de nós. Temos que ficar ligados o dia inteiro. E sabe o que acontece, gente? Eu já falei isso, tem gente que fala para mim que eu falo heresia quando eu falo isso. Quando eu falo que o pecado é bom, as pessoas ficam bravas. Mas o pecado é bom. Se o pecado fosse uma visitação, ninguém pecava. Imagina, toda hora que você pensou no pecado, a visitação longe. Duvido aquele pecado. Mas o pecado tem uma falsa sensação de prazer. É prazeroso. Não é assim? Às vezes você pega, nossa, o que eu fiz? Daí depois você pega. Então o pecado tem uma falsa sensação de prazer. Por isso nos ilude. E por isso a gente tem que dobrar a atenção. Porque é uma linha bem tênue, que vale a ter, bem fininha, entre a liberdade e a libertinagem. Tudo me é lícito, mas nem tudo um homem ou uma mulher casada pode pegar uma carona com outro homem casado? Sim ou não? É lícito, pode, mas não convém. Então é uma coisa diferente da outra. Poder é uma coisa, ser conveniente é outra. Um crente pode frequentar um boteco? Pode, é lícito, mas não convém. Conseguiram compreender isso? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Esses dias eu vou dar um exemplo antes de dar uma hora aqui rapidinho. Nós estávamos lá no Pessipá, e lá tem Guaranabaçã. Não sei se vocês perceberam, as Guaranabaçã são cerveja convertida. Está escrito assim, cerveja de vidro, e o rótulo é de Guaranabaçã. Você já percebeu isso aí? Aí o cara pôs uma Guaranabaçã para nós, né? E aí ele foi ser gentil. Pegou um suporte, como é que é aquele suportezinho lá? Não, não é esse não, não. Ele falou, não é esse não, não. Não, não é não. Gente, vocês estão na igreja, não tinha sinal.
Chama-se cooler lá, tem um nome bonitinho, não é esse nome, filho? Estamos na igreja, queridos. Então, gente, vocês me envergonharam agora. Eu aqui procurando um nome para falar essa porcaria, vocês têm. Crente, vamos ter um Espírito Santo aqui, viu? Vocês estão na presença do rei. O rei está aqui. Não fala do rei, não. Me mata de vergonha. Um suporte de socorro, a qual foi a cerveja dentro, né? Aí, de que jeito era esse suporte? Não era de isopor, era de cerveja. E tinha tampinha, ou seja, Guaraná, com a garrafa de cerveja dentro do suporte de cerveja. Eu tenho culpa disso aí? É lícito eu beber Guaraná ali? Sim ou não? É lícito, mas qual é o problema? Não convém. Aí imagina, eu estou com 3 garrafas de cerveja, uma dentro daquilo lá, chega, o pessoal olha de longe, os copinhos americanos cheios de Guaraná. Ah lá, o pastor que eu falo de bebida na hora está lá, enchendo lá de cerveja. É assim que funciona? Então, é lícito, mas não convém. Então na nossa vida muita coisa, ou melhor, tudo é lícito, que a gente é livre, mas muitas coisas não convém. Amém? Então não é só o que é pecado que eu devo evitar, é o que não convém. Agora vamos para a parte digital, não deu uma hora ainda. Like de mulher lá. Fico só vendo. Eu fico vendo, tem uns caras que é retardado, eles não conhecem coisa, aí eu posto de vez em quando as fotos lá das roupas para a pastora ver. Tem uns malandros que eu dando like lá. Eu fico pensando que é pode de mulher, eu dando like. Então, como casado, tem que estar dando like em foto de mulher. Acho que esse cabeça aqui é uma mulher lá e fica dando like. Tem que ter um homem dando like. Eu estou dando assim na roupa, não é possível. Mas fica lá dando like nos vezes. Então, da mesma forma, esse é o desinformado, mas tem os mal antenados, os mais antenados sabem o que está fazendo. Então, mas é elogio para cá, é like para lá, gente, cuidado com isso. E as irmãs, corta. Porque senão depois vocês vão ver que eles sabem descobrir que a carne é fraca. Corta. Acabou. Viu que vai dar ruim? Porque nenhum é inocente. Então, viu que aquela situação vai gerar o que não convém, elimina a situação. Infelizmente, não tem jeito. Tem hora que você tem que fazer. Não tem jeito. Né? Às vezes a gente, Carlos Eduardo, pela ingenuidade e por ser bom demais, acaba entrando em enrascada. Então a gente tem que fazer o quê? Evitar a enrascada. Infelizmente, não tem que ser feito. Né? Tem hora que a Satanás ele tem. E aí você tem que fazer o quê? Rapa o Satanás. Porque se você for bonzinho, às vezes a gente, por ser bonzinho, a gente excede e faz o que não convém. Então é melhor estar na presença de Deus do que ser bonzinho sem a presença do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Coloque de pé. Vamos adorar o nosso Deus.